quarta-feira e começou a melhor hora do seu dia, porque é a melhor hora do meu dia, a hora que a gente tá juntos aqui para esse final de tarde, para dar aquele respiro, para tirar o estresse, pra gente ir junto até às 7 da noite. E eu tô aqui com uma dupla, nossa, eu amo essa dupla, eu amo os meus amigos aqui, ó. O tetracampeão Paulo Sérgio. Boa noite, Mi. Boa noite, você de casa. Boa noite, Alex. Boa noite. Boa noite, Paulo Sérgio. Gente, Paulo Sérgio arrasou ontem na Copa CS. Já vou falar disso. Deixa eu dar boa noite para Alex Miller. Boa noite. Turma, ontem teve Copa CS, que é um torneio entre as redações de esporte, né, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. E a gente inscreveu o Paulo Sérgio no nosso time. Contra quem foi o jogo? Contra a Craque Neto. Sério, foi 2-2? Tava 2-0 pra nós. Tá 2-0 pra nós. E aí, sabe quem fez os 2 gols do nosso time? Sabe quem foi o craque do jogo? Ganhou troféu e tudo! Puxa, se eu soubesse, eu ia trago o troféu. Eu queria que você tivesse trazido. E só que ele machucou a perninha. Tá fora do próximo jogo. Tá fora, não. Então a gente Tô põe o fazendo Miller. tratamento. Não, Delarita, põe outro. Põe o jogador. Põe o jogador, põe o jogador. É outro nível. Olha, o programa tá fervendo, tá imperdível, tá fogo na caixa d'água. E essa dupla tem muito o que falar. Até já. Muito bom, a gente faz contato agora com o repórter José Paes, que está num lugar diferente hoje. Boa noite, Zé. Conta pra gente o que está acontecendo por aí. Um local diferente com uma companhia ilustre, Michele Janela. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Estou numa livraria aqui na Avenida Paulista com a lenda, o mito, Josival Peixoto ao vivo no Gazeta Esportiva. Um prazer recebê-lo aqui para falar da sua obra, do seu livro. Mostra lá pra gente, pelo amor de Deus. Mas eu quero agradecer esta casa onde eu trabalhei e exaltar a figura de Thomaz Mazzoni. Esse era craque. Eu narrei o 1000º gol do Pelé, que foi um fato jornalístico criado pelo Thomaz Mazzoni. Ninguém sabia, não era isso? Ninguém tinha os dados, nem o Pelé sabia, nem a Federação, nem o Santos, nem a FIFA. Quem tinha os dados era o Thomaz Mazzoni. 20 gols antes do 1000º, ele começou a soltar na Gazeta, que o Pelé estava se aproximando do 1000º gol. E foi aquele espetáculo, aquele fato jornalístico mundial. Muito obrigado a você pela presença. O prazer é todo meu. O Paulo Sérgio também. Isso, Paulo Sérgio, nosso tetracampeão. E você entende muito, o senhor entende muito de Copa do Mundo. Narrou, por exemplo, a final do Tri 1970. Como é que foi? Tá no livro essa passagem? Como é que é? Toda a história, inclusive, porque isso aqui é um gravador hoje, tem um QR Code, você põe lá, você ouve a narração dos 4-1, Brasil e Itália. Tá aqui, tá gravado. Tá tecnológico, hein? Obrigado a você. Obrigado pela presença. Então, a noite de autógrafos aqui, muita gente, mostra, Melchior, muita gente vindo prestigiar essa lenda do jornalismo com mais de 70 anos de carreira, 40 anos na Jovem Pan, quase 10 anos no SBT. Josival Peixoto, muito obrigado. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, viu, Michele? Que maravilha, Zé. Depois vê se traz um livro pra gente dar de presente para os nossos telespectadores do troféu do Mesa Redonda. Josival é uma lenda, né, Alex? Uma lenda viva, cara. Da história do esporte brasileiro. Quero retribuir também, né, o abraço, seu Josival. Um grande abraço, seu sucesso com essa autobiografia. E tem muita história, tem muita história. Esse tem muita história. Ele é maravilhoso. Muita história. História para mais de metro. Cara sensacional. O Campeonato Paulista do ano que vem foi lançado ontem, num evento no estádio do Pacaembu, e tem muitas mudanças no regulamento. Dá uma olhadinha na reportagem. Enquadra daqui, ajeita dali. Tudo teve que ser bastante pensado, nos mínimos detalhes, para que o Paulistão do ano que vem aconteça dentro do calendário previsto. Depois da decisão da CBF de diminuir os estaduais de 16 para 11 datas, a Federação Paulista de Futebol resolveu se inspirar no formato da Liga dos Campeões da Europa para organizar o estadual de 2026.
Serão 8 rodadas na primeira fase e os 16 times foram divididos em 4 potes. As equipes do mesmo pote se enfrentam no sistema todos contra todos e ainda jogam com alguns times dos outros potes. Os 4 grandes clubes do estado ficaram no pote A, ou seja, todos os principais clássicos estão garantidíssimos no estadual do ano que vem. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos também pegam 2 times do pote B, 2 do pote C e 1 do pote D. As 8 melhores equipes, independente de pote, se classificam para o mata-mata, enquanto as 2 piores serão rebaixadas para a Série A2. As quartas e as semifinais vão acontecer em confrontos únicos, enquanto a grande decisão do Campeonato Paulista ainda pode ser realizada em 2 partidas. Aprovamos o campeonato em cima das 11 datas. Qual vai ser o trabalho? Achar uma fórmula de que a gente possa fazer a segunda final. Por que a gente decidiu assim? Porque nada altera o campeonato. Uma outra mudança importante para 2026 é a bola que será usada na competição. Depois das muitas reclamações recebidas nesse ano, a fabricante resolveu consultar vários atletas para criar a bola do próximo Paulistão. O campeonato estadual mais disputado do Brasil vai ser mais curto, mais enxuto, só que promete o mesmo brilho das últimas edições. São 16 times, Paulo. 4 × 4, 16. 4 potes, 4 times em cada pote. Isso eu sei, tá boado. Aí 16. E promete ser emocionante, porque teremos os clássicos preservados, né, entre os grandes. Isso era o mais importante e era a grande temeridade, né? O Paulistão já perder datas e ainda perder os principais confrontos, ficaria uma competição bem esvaziada, né? Mas do jeito que ficou, achei que foi uma belíssima sacada. As pessoas gostam muito de depreciar, de criticar, de achar que tudo é ruim. Mas, cara, o que a federação iria fazer de tão diferente se não fizesse algo que encaixasse tudo isso e ainda mantivesse os principais clássicos? Então, dentro do limite de datas, que são 11, e a federação está pleiteando ainda mais uma para tentar fazer uma final ida e volta, se não der, vai ter que fazer jogo único, aí não sei de que jeito, porque em São Paulo não podem 2 torcidas no mesmo estádio, né, num clássico, por exemplo. Então, acho que foi a melhor solução encontrada, na minha opinião, e vai ser bem legal esse campeonato. A inspiração foi a Champions. É isso aí. Teve uma inspiração na Champions. Isso que eu iria mencionar agora, até porque quando teve a reunião da Liga dos Campeões, eu estava lá no estádio do Bayer Leverkusen e tinha um coordenador da UEFA lá explicando como seria feito o formato da Liga dos Campeões. A princípio eu não tinha gostado. Mas aí, quando colocou aí o formato, vieram os jogos, eu gostei bem desse formato. E eu acho que a Federação Paulista acertou. Acertou até porque os grandes vão estar jogando aí, não precisa mais esse negócio de turno, retorno. Jogou uma vez, já tá bom, ganhou e dá oportunidade para os de baixo também jogarem com os grandes clubes. Vamos ver os times? Olha lá, vamos dar uma olhadinha? Pote por pote, como é que é? Vamos ver, esses são os times que o Corinthians vai enfrentar. Então, o Corinthians vai enfrentar o Santos, o Palmeiras, o São Paulo, que são os grandes aqui da capital. Vai enfrentar também o Red Bull Bragantino, vai enfrentar o São Bernardo, o Velo Clube, a Ponte Preta e o Capivariano. São esses 8 times aí. A tabela, a ordem, a federação ainda vai fazer. Então, a tabela de jogos, tudo direitinho, cada jogo ainda vão ser definidos. E não é fácil não, viu? Não é. Agora vamos ver os times do Palmeiras. Olha lá, vamos dar uma olhadinha. Santos, São Paulo e Corinthians, que são os clássicos preservados, mais Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa, que sabe como é que vai a Portuguesa está se preparando não, bastante. São os clássicos e outros adversários tradicionais. E o Botafogo, de Ribeirão Preto, né? O Botafogo. Sim, tá lutando para ficar na Série B. Senhora. Mas eu achei o grupo do Palmeiras até agora mais difícil que o do Corinthians. Achei. Agora, confrontos, né? Não grupos, confrontos. Eu achei mais difíceis os do Palmeiras. Vamos ver os do Santos? Palmeiras, São Paulo e Corinthians são os clássicos. Aí tem o Red Bull Bragantino, Novo Horizontino, Velo Clube, Guarani e Noroeste. O Palmeiras é mais difícil. Mas o Noroeste também é uma pedreira. Na realidade, para o Santos ali, todos os jogos são difíceis. Ultimamente. É verdade. Agora o do São Paulo, ó.
Santos, Palmeiras e Corinthians, Mirassol, São Difícil. Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. Caçula, Primavera. Ó, Primavera que subiu né? Aqui que E a gente tá- fez e que a tá com uma transmissão. estrutura E o Velo fantástica. que apareceu aí algumas vezes, é do Pintado, que esteve aqui conosco. Com a né? gente. No último mês Vice-campeão da Copa Paulista também. Então vamos lá, eu quero saber de vocês. Qual desses confrontos, né? Os confrontos do Corinthians, do Palmeiras, do Santos ou do São Paulo, vocês acham que é mais complicado? Ó, lembrando que esses aí são os confrontos do São Paulo. Esses são os confrontos do Corinthians, do Santos. Agora vamos para os confrontos do Palmeiras. E, por último, os confrontos do Corinthians. Quais confrontos são mais difíceis para você, Paulo? Eu também estou com vocês aí. Pelo nome, é o do Palmeiras. Os confrontos do Palmeiras aí são times mais difíceis, mais competitivos. Você pega o Mirassol, Novo Horizontino, sempre no Campeonato Paulista vem bem. Guarani a gente nunca sabe, né? Mas aí Portuguesa já tem uma tradição muito grande. Botafogo de Ribeirão Botafogo, Preto. se jogar lá, já é um jogo difícil. Porque vai ser sorteio também, vai ter sorteio. Então, se jogar lá já é um jogo difícil, calor e tudo mais. Então, eu creio que esse grupo aí. Você também, né? Eu também Alex? acho. O do Palmeiras, teoricamente, é o mais complicado. Bom, vou para o nosso telão, porque hoje é dia de leilão do ex-atacante Ronaldo Fenômeno. E o Alexandre Silvestre está no Clube Monte Líbano para trazer tudo pra gente. Boa noite, Silvestre. Tudo bem? O meu martelo é o microfone. É o meu martelinho. Teremos aqui o segundo leilão do Ronaldo Fenômeno. Esse leilão no ano passado arrecadou aproximadamente 10 milhões de reais, Michele, que foram redirecionados para a Fundação do Ronaldo Fenômeno, que por sua vez repassa porque o Ronaldo apoia projetos sociais. Teremos aqui muitas celebridades do esporte, da música. É um jantar de gala que vai começar daqui a pouco no Clube Monte Líbano, de onde eu falo do pátio nesse momento. Daqui a pouquinho a sala de imprensa será aberta para a gente poder receber as celebridades e conversar com elas. E como é que vai funcionar esse leilão? As pessoas interessadas que vão participar vão poder arrematar, dar lances para, por exemplo, itens de colecionadores ou até experiências. Então você pode dar um lance lá para tentar conseguir uma camisa autografada pelo Ronaldo e pelo Pelé, o saudoso Edson Arantes do Nascimento. Você pode arrematar também, ou quem for participar, que é um grupo seleto, Michele, pode arrematar um pedacinho do gramado, da grama do Estádio Internacional de Yokohama, em Tóquio, no Japão, onde o Ronaldo Fenômeno brilhou com a seleção brasileira, trazendo para cá o pentacampeonato em 2002. Mas você pode arrematar também experiências. Bater um tênisinho com o Ronaldo, ele gosta de jogar tênis, é uma experiência bacana. Quanto que vale jogar um tênis com o Ronaldo? Ou passar um final de semana com o Neymar na casa, na mansão dele, em Mangaratiba, à beira-mar, no litoral do Rio de Janeiro. É uma outra experiência, como por exemplo, ver um jogo do Messi nos Estados Unidos, trocar uma ideia cara a cara com o Messi, ou até mesmo assistir à abertura da próxima Copa do Mundo em de Lambuja, um jogo da seleção brasileira. Se pintar gente importante e der tempo aqui no Gazeta Esportiva, eu grito, Michele. Legal, Silvestre. Então, amanhã, reportagem completa aqui no Gazeta Esportiva, hein? Agora, o repórter Thiago Salazar está chegando para falar sobre o futuro do técnico Dorival Júnior. Parece que tem boa notícia para o torcedor corintiano. Tem definição sobre o treinador, Salazar? Depende, né? É boa notícia para quem quer a manutenção do Dorival no timão, né, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Ontem, durante o evento da Federação Paulista, que o José Paes acompanhou, o presidente do Corinthians, Osmar Stable, além de Fabinho Soldado, executivo de futebol, eles foram abordados pela imprensa para tratar sobre outros assuntos além do sorteio do Paulistão. A gente separou aqui, a gente fez um compilado das principais respostas, os principais temas ali dos dirigentes do Timão. Vamos assistir? Bora! O Corinthians não resolve o problema de arbitragem, quem resolve é a CBF. Nós reclamamos várias vezes com a CBF já, na questão da arbitragem, e nós fizemos uma representação e cabe à CBF afastar a juíza ou não, independente se ela é mulher ou homem, não tem problema nenhum, o problema é que ela errou e ela tem que ser afastada.
Nós temos que resolver os 2 transfer bans. Assim que resolver os 2 transfer bans, dentro da possibilidade do Corinthians, o Corinthians vai contratar. Parado não pode ficar. Nosso presidente está fazendo o máximo e eu estou, nesse momento, ficando muito mais focado na parte técnica. Já disse isso. O Dorival Júnior está garantido. Está tranquilo, tá bom? Está garantido para a próxima temporada. Está garantido. Dá para botar fé na palavra do Osmar Stabile? Eu digo isso, nada contra o Osmar Stabile, claro, mas é que normalmente, né, a gente já viu muitos dirigentes bancarem técnicos e depois mudarem de opinião. Mas tá aí, Osmar Stabile garantindo Dorival Júnior para o ano que vem. E uma informação além para acrescentar em cima do que disse ali o presidente do Timão, o foco é pagar, resolver a questão do transfer ban para então pensar em reforços para o ano que vem. O Corinthians já tem uma autorização do Conselho Deliberativo para pegar um empréstimo de cerca de 120 milhões de reais para tentar resolver essas questões na FIFA até o final deste ano. Vai sobrar dinheiro para reforços o ano que vem? Provavelmente não. O Corinthians não descarta uma contratação porque, claro, tem sempre aquela possibilidade das contratações, entre aspas, sem custos, onde você não precisa adquirir nenhum direito econômico, pega um jogador sem contrato, saindo de algum clube. É por aí que o Corinthians vai ter que se virar, porque o foco, nesse momento, é pegar o dinheiro para pagar dívidas passadas. Michele, eu vou passar a bola para você, porque mais tarde eu tenho informações sobre Safiel e reforma do Estatuto. Inclusive, o Stabile falou sobre isso também. Paulo Sérgio, Alex Miller, boas notícias? Bom, resolveu o transfer ban fundamental. E a permanência do Dorival? Então, em relação à permanência do Dorival, eu já falei no Mesa Redonda domingo que muitas vezes coloca-se a culpa no treinador e acabam deixando de analisar o jogo em si e as falhas dos próprios atletas. Então é lógico que se o Dorival daqui para frente perde umas 3, 4, chega na final contra na final do Cruzeiro, perde, vamos mandar embora, não adianta. Se não ganhar a Copa do Brasil, acho que vai mudar. Nós conhecemos o futebol brasileiro, nós sabemos que não é assim. Profissionais. Infelizmente, até porque o treinador ele precisa de tempo para trabalhar. Se o Dorival começar o ano trabalhando com uma nova equipe, aí tendo condições, jogadores na mão, eu creio que ele pode fazer um bom trabalho. É isso, Alex? É isso. Agora, eu não confio em palavras de dirigente de futebol. Nada específico com o Stabile, mas ano que vem eu faço 30 anos de carreira como jornalista. Já viu tanta coisa? Eu já vi, olha, incontáveis vezes dirigentes serem perguntados, às vezes até pressionados por uma resposta mais clara, mais definitiva, sobre a permanência de um treinador, sobre a queda de um técnico. Quando eles garantem, e olha, pior fica. Na grande maioria das vezes, quando essa pergunta é feita, é porque existe uma incerteza. Já tá, né? E quando existe uma incerteza, a probabilidade de o técnico não continuar é muito maior do que de ele ficar. Então é claro que nesse momento o Stabile não iria numa entrevista dessa, faltando 2 meses para acabar o ano, e falar, não, Dorival não vai ficar. E com seria uma Copa bomba. Do Brasil pela frente. Copa do Brasil, seria uma bomba. Mas ao mesmo tempo eu tenho o direito de desconfiar de que isso não vai acontecer necessariamente. Claro, o Corinthians vai mal no Brasileiro, não consegue atingir um 7º lugar para buscar uma pré-Libertadores e é desclassificado na Copa do Brasil, eu duvido. Perde 3. Eu duvido que o Dorival vire o ano como técnico e sai fora da Copa, perder a Copa do Brasil, eu acho que ele só fica se ele ganhar a Copa do Brasil. Ou se tiver um resultado muito bom no Brasileiro, só aquela arrancada de novo, que 3 vitórias seguidas, só se acontecer se classificar para o Sul-Americano. A permanência do Dorival no Corinthians está condicionada à classificação do Corinthians para a Libertadores da América. Para mim, isso é ponto pacífico. Com certeza, também acho. Porque se não classificar para a Libertadores e perder a Copa do Brasil... E outra, hein? Para mim, uma vergonha um clube do tamanho do Corinthians não se inscrever e não participar do simpósio, da reunião que houve ontem, geral, na CBF, pela melhoria da arbitragem no futebol brasileiro. Por quê? O Stabile falou, não, o que eu ia adiantar o Corinthians ir lá? O Corinthians não ia mudar nada. Poxa vida, se você pensar assim,
ninguém vai, ninguém Nunca vai discute ver melhora. e ninguém coloca opiniões e sugestões para melhorar. Mas é isso que eu Que tenho postura falado. ridícula. É isso que eu Que tenho postura falado. ridícula, cara. Os dirigentes, antes de ficar se gladiando, eles precisam se unir, cara. Precisa sentar, conversar, mas uma conversa de pessoas profissionais, de pessoas adultas, pessoas coerentes. E nós estamos vendo no cenário... É muito amador, né? É muito Muito amadorismo, amadorismo. Mi. Coisa é tacanha, muito coisa- amadorismo. Um fala do outro, um Também briga acho. com o outro, e aí manda recado parece tudo pro quinta jornalista. É uma bagunça, é muito feio o que acontece. Isso aí, para mim, é um grande exemplo de que falta noção. Falta noção do que cada um tem que fazer e do tamanho que é aquele clube, cara. O Corinthians é muito gigante para você ouvir o presidente falar que não foi a reunião, porque, o que ia adiantar mudar? A gente não ia mudar nada na arbitragem mesmo, não resolve nada, tem que ver depois como é que vai ser. Dá licença. Tá na hora de falar sobre seleção brasileira por aqui. A gente vai ver o resumo de hoje da equipe do técnico Carlo Ancelotti. O Brasil segue a preparação para o amistoso contra Senegal. Na Inglaterra, a seleção realizou hoje o terceiro treino para o jogo de sábado. O técnico Carlo Ancelotti planeja mais 2 atividades antes da partida, que acontecerá às 13 horas no estádio do Arsenal. Depois, na França, o Brasil vai encarar a seleção da Tunísia para fechar essa data FIFA. Acredito que com o Mister estamos evoluindo, estamos tendo um padrão de jogo, né? E encontrar isso até a Copa do Mundo vai ser importante. Temos poucos jogos já até a Copa do Mundo, então todo mundo tem que entrar já no clima da Copa e começar a colocar na cabeça que a nossa oportunidade está chegando. O ambiente está muito leve, todo mundo gostando e curtindo ele é importante. Ele também sempre fala que a gente já tem a intensidade, a paixão pela camisa, e isso acaba facilitando. E ele passando a tranquilidade para a gente, fazendo o trabalho ficar mais fácil é importante. E a gente tem que vencer para que tudo isso possa ser valorizado. E é bom, seleção brasileira. Hoje o Ancelotti chamou ali o Vini Júnior para uma conversa, no pé do ouvido, não sei o que eles falaram. Mas, a seleção vai enfrentar Senegal, dia 15, na Inglaterra, e Tunísia, dia 18, na França. Qual a expectativa, Paulo e Alex, para esses 2 jogos? E eu gostei dos 2 adversários, eu acho que são adversários de Copa do Mundo mesmo, né? Assim, não tá... E é na Inglaterra, é na França, eu gostei. Vocês não gostaram, não, né? Vocês não gostam de nada também. Fala. Você, por exemplo, Paulo... Pra turma do tá ruim, como é que é? Nada tá bom. Não, o Paulo Sérgio, por exemplo, que foi um jogador tetracampeão em 94, ele participou de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. França, como é que era para o jogador quando era convocado para participar de amistosos contra adversários assim, meia boca? Nem ia. Nem ia. Na realidade, nós jogamos até nós tivemos um jogo amistoso com o Milan. Um que time, tinha Baresi, pegava Raika, time naquela época, enfrentava time. Pô, era só fera, só fera. Então você pega esses times aí apanha, como foi com o Japão. Não, e você quer o quê? Aí como você chega lá, porque jogar contra esses times aí, os caras jogando contra a seleção brasileira, dão a vida, né? É que nem jogar contra o Corinthians. Eles dão a vida. Dão a vida, Hoje em amigo. dia o Palmeiras é o time a ser batido também. Sabe, então, não tinha nem que ter esses jogos aí. Mas deixa eu falar, a CBF fez uma estratégia. Então, a data FIFA anterior foi contra jogos asiáticos. Aí, agora são os africanos. E o ano que vem são contra times europeus. Mas isso é bom pro Brasil? Está sendo bom o Brasil perder pro Japão pela primeira vez? Ué, imagina se Não pega está. lá, sei lá, Alemanha. Aí Isso é brincadeira. O jogador 7 que a 1 já de jogou novo. em tantos lugares tá Calma. preocupado de jogar contra o Japão. É amistoso para ele montar a equipe, para ele tirar as dúvidas. Não é para se matar, Paulo Sérgio. Não é isso. Eu Qual que é o particularmente propósito? pegava uns times bons na Europa, jogava contra os times bons da Europa para saber que nível que eu tô. Tô pegando esses times aí só para tomar sapacada. Vocês acham que não dá para definir o nível dá. da equipe? É outro nível, vamos outro ver. nível. Essa Copa do Mundo já tem um monte de clubes. Clubes aí que Seleções, um monte de seleções que nunca iriam estar participando de uma Copa do Mundo se não fosse esse número excessivo. Foi um de inchaço times político, aí. né? Um inchaço para agradar então. confederações. enfim. Fora que vai ser em 3 países, né? Uma bagunça total. Para onde a gente vai? Nós vamos aí, vamos seguir a seleção. Olha, para você
que tá em casa, tá esparramado no sofá, come uma pipoca, um pouco de mortadela, um pouco de salame quentinho. Vamos entender por que vai ter jogos do Brasileirão no meio da data FIFA. Hoje eu estava falando com o meu diretor aqui do programa. Aí eu falei, me explica, o que está acontecendo? Vamos mostrar os 4 duelos remarcados do campeonato. Então presta atenção, é data FIFA, mas hoje, às 8h30 da noite, em compromisso adiado da 16ª rodada, o Atlético Mineiro recebe o Fortaleza. No sábado, o Sport encara o Flamengo, enquanto o Palmeiras visita o Santos lá na Vila Belmiro. No domingo, tem jogo adiantado da 37ª rodada, que é Bragantino e Atlético Mineiro. Entendeu? Então tem uma rodadinha aí pra gente também ter um pouquinho de futebol. Ainda bem, é data... Ai, data FIFA sempre tinha que ter um pouquinho de futebol. Tem esses 2 jogos sábado, né? Tem esses 2 jogos. Depois você pega o Ibope, vê se vai dar mais Ibope jogo da seleção ou desse do Sport e Flamengo. Sport e Flamengo. Santos e Red Bull Palmeiras. e Atlético. Não, só no sábado. Só no sábado. O jogo do Brasil é 1 da tarde. Ninguém interessa o jogo do Brasil, ainda mais contra esses times africanos. Bom, tá focado aí, ó. Mas que é um absurdo ter jogo do Palmeiras e do Flamengo no meio da data FIFA para que os caras joguem sem um monte de jogador, é um absurdo, né? Não, a gente vai falar Teve sobre data isso, para né? isso antes. A gente vai falar, né, diretor, sobre isso. Inclusive, gente, é sempre bom reforçar, né? O Palmeiras tem 12 desfalques. Não, menos já. Não, são 12, porque são 7 convocados fora os suspensos e os lesionados, fora os que estão no departamento médico. Tô com a lista. Depois eu falo pra vocês. Que é isso, esse livrinho aqui esse caderninho tá demais, Meu hein? caderninho maldito. Ó, o Alex tem uma novidade sobre isso, inclusive, hein? Sobre isso o quê? Sobre a lista de desfalques. Pode ser menos. Inclusive tem Maldito um não, que pode... bendito. Um desfalque que eu tava olhando, pode ser que volte, porque ele só vai ter um amistoso. Ih, ó, tá começando. Eu vou falar sobre isso. Bom, vou fazer um contato aqui com o José Paes, que está no Conjunto Nacional, aqui pertinho, agora para falar sobre o São Paulo. E a pergunta, José Paes, que não quer calar, é como está a situação do Oscar, que ontem deu um susto e continua internado no hospital. Não é isso mesmo, José Paes? Exatamente isso, Michele. Inclusive, o Oscar fez um post nas redes sociais agradecendo o carinho, as orações de todas as pessoas aí que estão com pensamentos positivos em relação a ele. Lembrando o caso, o Oscar estava passando por uma bateria de exames lá no Super CT, na Barra Funda, na Zona Oeste aqui de São Paulo, jogador do Tricolor Paulista, já visando a temporada de 2026, o São Paulo adiantando esses exames aí. Na hora do teste ergométrico, o Oscar acabou se sentindo mal, perdeu a consciência, foi levado para o hospital Albert Einstein, e aí lá no hospital constatou-se aí uma alteração cardiológica no jogador. Ontem, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, parou na zona mista depois do evento do Paulistão, de anúncio do novo Paulistão, e falou exatamente sobre o meia de 34 anos. Vamos conferir aí o Júlio Casares. Falei com ele à tarde, ele interagiu bem com mensagem, está muito bem, e nós agora temos que aguardar um processo de resultado desses exames e desejar a ele uma pronta recuperação, um grande atleta que teve pela instituição e tem um acolhimento, um carinho muito importante. Nesse momento é focar na recuperação do Oscar e que a família dele também fique tranquila, porque os primeiros resultados já são positivos. Tá aí a palavra do presidente do São Paulo, Júlio Casares, mas as informações que nós temos é que dificilmente o Oscar vai voltar a atuar como jogador profissional. A tendência é de que ele anuncie a aposentadoria nos próximos dias. O Oscar, ele está muito abalado com toda essa situação, a família dele também, ele é pai de 2 filhos, enfim, a família está muito consternada em relação a tudo que aconteceu com o Oscar, e aí o São Paulo deve fazer uma rescisão amigável com o jogador que retornou recentemente ao São Paulo. O São Paulo é o clube que revelou o Oscar. A vida financeira dele está completamente resolvida. Passou 8 anos jogando na China, jogou no Chelsea da Inglaterra, defendeu a seleção brasileira em Copa do Mundo. Então a tendência é de que o Oscar não volte a atuar mais como atleta profissional. Essa é a informação que chega pra gente, viu, Michele? Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios. Puxa, muito obrigada, José Paes, por todas as informações. É isso, né? Oscar aí aos 44 anos, ele fez aquele 34. Gol... 34. Eu falei 44? 34 anos. Lembra do 7-1? O 1 Mas por que você tem que foi do lembrar Oscar. disso? Porque hoje eu tava conversando com a Vanusa, que fez meu cabelo aqui, e aí a Vanusa falou, mas quem que é o Oscar?
Porque faz tanto tempo que ele não joga, e olha que ela é São Paulina. Eu falei, o Oscar Não, é palmeirense, aquele. Não, é São Paulina. E ela falou assim, eu falei, é aquele que jogou pela seleção brasileira e fez o 1 do 7-1. Ela falou, tá bom. O mais importante disso aí, Mi, é que o Oscar fique bem com a sua saúde, com a sua família, e o jogar futebol ou não é algo muito superficial, supérfluo, não tem mais nada a ver. A questão foi muito grave que aconteceu com o Oscar. Ele apagou, né? A informação realmente é de que foi algo muito perigoso, que ele correu risco e que não está 100% bem ainda. Ele está na UTI, está sendo assistido, fez cateterismo, fez uma série de procedimentos, exames, está ainda sob baterias de novos exames. Então, ele está sendo cuidado, muito bem cuidado, graças a Deus num ótimo lugar. E todas as nossas orações aqui é para que ele fique 100% bem, para que possa seguir com a sua vida normal. Ele não deve realmente voltar a jogar futebol, não pode voltar a jogar futebol, porque ele correria um seríssimo risco. 99% não, e graças a Deus ele está bem financeiramente, as gerações dele para frente estão garantidas, esse não é um problema. Então que o Oscar siga a vida aí da melhor maneira possível e com saúde. Então, a minha maior preocupação... Paulo, a fortuna dele, claro que a gente quer que ele fique bem, tá? A fortuna dele de 1 bilhão Tanto de faz reais. isso, né? Então, você sabe que o mais importante nisso tudo é o atleta entender a hora de parar. Por isso. Porque você pode ter Deixa dinheiro, tudo aí. você pode não ter dinheiro, você pode jogar bem, não jogar bem. O mais importante é você entender o momento que deve parar. O Oscar, ele praticamente já deu tudo que tinha que dar. Então é o momento de cuidar da saúde. É o momento da família cuidar dele agora. A família cuidar dele e ele cuidar da família. Então é um momento que ele precisa... Eu parei com 34 anos. Eu parei com 30... A postagem dele ali, ó, nas Muito redes obrigado sociais. pelas mensagens, orações, vai ficar tudo bem. Mas eu parei com 34 anos porque eu não via mais sentido de continuar jogando futebol e partir para outras coisas. E acho que até a situação dele para parar, Paulo, é até mais fácil do que para um jogador que não tem problema nenhum e tem que escolher o melhor momento para parar. Esse é o momento que ele é obrigado a parar, ele não tem nem opção. Quando o jogador está bem, mas já não tem mais a mesma forma física, não consegue mais jogar com o mesmo rendimento, ele tende a relutar ainda para parar. Vou tentar mais um pouquinho, mais 6 meses, mais um ano, vou para um time menor, vou colocar minha experiência em campo e jogar de uma maneira menos intensa. É mais difícil para o jogador definir o momento exato de parar. Agora, neste caso, não tem opção, ele tem que parar e acabou. Mas tudo é bem, fácil, é né? saúde, Então- mas muitas vezes o atleta quer começar, Ele é não vai muito fazer jovem. exame lá, não, Agora- vai lá, vai fazer outro exame lá fora, Agora é proibido pega um médico ele- aqui, Não, pega nenhum- outro médico ali, não, cara. Nenhum clube teria a irresponsabilidade de isso colocar daí. em campo. Acabou. Sabe o que eu estava pensando aqui? Às vezes a vida já estava dando alguns sinais. Quando ele fraturou as 3 vértebras naquele jogo contra o Corinthians, né? Então, já ficou parado todo esse tempo. Então, de repente, já foi meio que um sinal do universo para ele diminuindo o ritmo, né? E jogar em time grande, né, Mia? A exigência é muito grande. E o muito desgaste grande, desgaste físico e mental. mental, Físico e mental. Porque ele apagou, gente. Ele apagou e teve que ser reanimado. Quer dizer, ele chegou ali né? Quase um óbvio. Né? Uma coisa muito forte. Então agora, Oscar, curta a sua família, Sim. você é um menino novo, jovem, vem ser comentarista esportivo com a gente, tem uma vida maravilhosa pela Isso frente aí. aí. É isso aí. Trabalhou tanto, agora tem que desfrutar também um pouco e começar uma nova etapa. Passar a experiência pro próximo. Se reinventar, né? Se reinventar e fazer outras coisas. Bom, agora, quem também marcou presença, nossa, esse evento da Federação Paulista todo mundo estava lá, né? Foi o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros. Veja só o aviso que ele deu sobre as polêmicas recentes envolvendo Palmeiras e STJD. O Palmeiras tem deixado muito claro, principalmente através da senhora presidente, que ele quer que o campeonato seja decidido nas 4 linhas. Precisamos ter muito cuidado e quando nós dizemos isso, o próprio STJD, a própria CBF, todas as instituições ligadas ao futebol precisam ter muito cuidado para que as coisas somente aconteçam dentro das 4 linhas. Então a gente precisa, o STJD sim, precisa entender, precisa respeitar todos os prazos, que esses sejam de forma equilibrada e nós temos a convicção de que isso acontecerá. As coisas serão feitas como devem ser feitas.
É esse o recado e esse é o posicionamento do Palmeiras muito claro em relação a esses últimos acontecimentos. É claro que o nosso repórter José Paes questionou um pouco mais o diretor do Palmeiras sobre os julgamentos no STJD. Hoje o Palmeiras confia no STJD? Sim, por que não? O Palmeiras sempre deixou isso muito claro no STJD, na CBF, na Federação Paulista, sempre ele vai confiar, mas no momento que ele percebe que há uma necessidade, né, de nós discutirmos determinados assuntos, o Palmeiras vai se posicionar. O Palmeiras sempre teve uma boa relação transparente, honesta, com cada uma dessas instituições e acreditamos que assim será durante toda essa temporada e durante os próximos anos. Não tem por que ser diferente. Não é porque nós fazemos um questionamento, não é porque nós questionamos um posicionamento que nós não acreditamos. Não, muito pelo contrário. Quando a presidente coloca a sua posição, ela deixa muito clara a sua confiança nas instituições. Até porque no momento que nós não confiarmos mais nas instituições, não tem a razão de ser. Tem razão, né? Tem razão. É um discurso político, né? Ele não vai falar também publicamente que não confia no STJD. Não dá. Agora, vocês percebem que o STJD vira protagonista sempre do mês de setembro em diante, outubro, que os campeonatos começam a entrar na reta final e eles começam a ter um protagonismo, eles aparecem bastante, viram notícia em todos os programas e, por exemplo, tem casos que acontecem em junho que são julgados agora, na reta final, quando afunila o campeonato, quando as coisas estão mais ali disputadas, sabe? Em vez de resolver logo as coisas. O Vitor Roque teve aquele problema lá de postar e apagar o post contra o São Paulo. Faz quanto tempo? Mais de um mês esse jogo, Palmeiras e São Paulo no Morumbi, ou faz um mês. Por que não fizeram lá a denúncia e não julgaram na semana seguinte ou 2 semanas depois? Vão esperar agora, que está todo mundo já tenso com a final, um clima já meio hostil entre Palmeiras e Flamengo, essa disputa nos bastidores, se fora de campo ganha jogo ou se não ganha, tem que ser dentro das 4 linhas que as pessoas pregam. Aí vai o STJD, do nada, sem ninguém mais falar no assunto, marca o julgamento do Vitor Roque para segunda-feira que vem, na semana em que ele volta da seleção brasileira para jogar partidas decisivas do Campeonato Brasileiro. Então tudo isso define campeonato. Por que não faz isso antes? Por que não se programam para evitar qualquer tipo de discussão nesse sentido, de que há algo suspeito, algo obscuro, algo que é feito por interesse de A ou de B ou de C, sabe? É uma falta de bom senso e sensibilidade das pessoas que fazem parte dessa estrutura toda que me chamam a atenção. Eu acho um absurdo, para começar o conteúdo, né? Não vejo sentido de punir o Vitor Roque por aquilo, e ainda mais agora, beira um casuísmo e um oportunismo até de pessoas que podem querer o julgamento do Vitor Roque agora, no final do Campeonato Brasileiro. A gente fala do STJD, mas nós vemos também dirigentes também instigando um monte de coisa. Claro. Né? Então, os dirigentes também têm uma parcela de culpa em tudo isso. Sim, é que o tema do assunto agora foi o STJD. Então, é lógico que esse tema é um tema bem abordado por você, mas nós temos que ver também os dirigentes que precisam também ter calma. Lógico que se trata hoje de Palmeiras e Flamengo, são as 2 equipes que estão aí lutando para títulos, né? Nós estamos falando de Libertadores, estamos falando aí também no Campeonato Brasileiro, que também está sendo muito acirrado. Desfalques do Palmeiras, 12, 7 estão convocados. De bem isso aí. Gustavo Gomes, o Sousa, o Vitor Roque com a seleção, o Flaco Lopes, que está jogando lá pela Argentina, mas talvez ele só tenha um amistoso pela Argentina, então talvez o Flaco volte. Emiliano Martinez, Facundo Torres e Piquerez, esses são os 7 convocados. Suspensos e lesionados, o Alan, que tomou o gancho aí do STJD, e o Andréas Pereira com o 3º amarelo. E aí no DM, já tô em 9, hein? No DM, o Everton, o Paulinho, que fez a cirurgia lá na perna, e o Lucas Evangelista. 12 desfalques. O que o Abel vai fazer nesse jogo? Bom, ele vai colocar um time bem diferente, né? O Everton, Paulinho e Evangelista já estão... Evangelista e Paulinho nem contam mais como desfalque, porque eles já estão fora já notadamente até o ano que vem, mas não vinham sendo utilizados mais nesse ano. O Everton é um desfalque que ainda está tentando se recuperar a tempo da final da Libertadores. E a questão do Flaco Lopes, o Palmeiras está definindo a logística para resgatá-lo em Luanda, na África, onde a Argentina vai fazer o amistoso na sexta à tarde. E dá tempo de sair de tarde lá da África, chegar na madrugada, ao começo da manhã do sábado no Brasil,
para jogar contra o Santos à noite na Vila Belmiro. Nossa, isso deve acontecer. Que canseira, né? Agora é a vez do Thiago Salazar. Vai voltar para o programa, Salazar? Opa! Vai atualizar as informações do Coringão. Espero que seja coisa boa, né, Salazar? Em que pé estão a reforma estatutária do Timão e aquela proposta da Safiel? Olha, Michele, neste momento estão paradas e, mais do que isso, ameaçadas. Tudo por causa de divergências nos dois assuntos, tanto sobre a proposta de SAF, no caso da Safiel, como também a proposta da mesa do Conselho Deliberativo do Corinthians de reforma estatutária. Muitas divergências internas estão causando atritos em alas políticas dentro do Corinthians. Isso tem retardado o andamento desse assunto, algumas discussões e colocando tudo sob risco, inclusive sob risco de judicialização. Já vou explicar melhor sobre isso. Antes, eu vou chamar uma sonora, porque ontem o presidente Osmar Stabile, na festa da Federação Paulista de Futebol, falou sobre a questão da Safiel. Por que disso? A Safiel apresentou uma proposta oficial. O Corinthians colocou a proposta para ser avaliada pelo compliance do clube. O compliance do clube levantou alguns alertas, solicitou alguns esclarecimentos sobre a proposta e alguns dos integrantes, dos idealizadores da Safiel. E isso aí gerou um desconforto muito grande, briga para cá, briga para lá, e o Stabile falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Nós recebemos o projeto, levamos para o compliance. O Corinthians tem um compliance que funciona, nessa gestão ele funciona. Outras gestões eu não sei se funcionou ou não, mas nessa gestão ele funciona e a gente não vai deixar nenhuma herança maldita para frente. Então, se tiver algum apontamento, como teve do compliance, o Corinthians vai aguardar, a diretoria vai aguardar se eles vão resolver o problema dos apontamentos e depois nós vamos conversar sobre a parte técnica, a parte de marketing, toda essa parte aí nós vamos conversar depois. Tem que passar primeiro pelo compliance. O Corinthians não assina contrato com ninguém, eu não estou dizendo da Safiel ou de qualquer outra empresa, se tiver qualquer apontamento. Bom, enfim, dando uma resumida, um dos sócios da Safiel, um dos idealizadores, ele participou, inclusive, com financiamento da campanha do Augusto Melo, participou de um grupo também dentro da comissão financeira do Corinthians na gestão Augusto Melo. Naquele momento ele assinou um NDA, um documento onde ele teria informações privilegiadas, mas que não poderia usá-las ou revelar essas informações num período de 5 anos. E ele está participando da Safiel, participando dessa proposta que está com o Corinthians. Tem questões também relacionadas a processos judiciais que essa pessoa está respondendo. Tem o fato da empresa ser uma empresa anunciada, aberta há pouco tempo, com um capital de 3 mil, prometendo buscar mais de 2 bilhões de reais. Uma série de questionamentos que o compliance do Corinthians apontou e o Stabile não está disposto a simplesmente assinar e dar autorização para a Safiel capitalizar o dinheiro no mercado sem que tudo isso esteja acertado, acordado. Do outro lado, a Safiel, o pessoal da Safiel inclusive soltou nota oficial se defendendo, dizendo que é tudo muito simples de ser explicado e que isso tem mais a ver com guerras políticas, problemas internos dentro do Corinthians, daqueles que não querem que o clube se transforme em SAF. E do outro lado, a reforma do Estatuto está marcada para acontecer até dia 20 de dezembro. E o Conselho de Orientação do Corinthians entende que não há tempo hábil e que, se isso não for postergado, promete judicializar e parar absolutamente tudo. Portanto, não sabemos quando que o Corinthians terá de fato essas mudanças acontecendo nesse âmbito político, Michele. Muito obrigada, Salazar, por todas as informações. Fala, Paulo. Primeiro que o presidente, quando assumiu o cargo, ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia de todos esses problemas estatutários, ele sabia que ele ia ter que resolver, porque não é ser presidente do Corinthians para ficar sentado lá e... Não, ele sabia que ia ter que resolver. Agora ele vai ter que resolver, né? Vai ter que dar um checkmate e vai ter que ter uma palavra firme. Vai ter que ser firme nesses momentos aí do Corinthians. Herança maldita ou não, agora tem que resolver. Tem um monte de pepino aí para resolver para começar o ano bem. Bom, Alex Miller, você tem uma informação aí pra gente que chegou agora. A Conmebol oficializou a entrada do impedimento semiautomático para as finais da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América. 24 câmeras vão ser instaladas em volta do estádio. Nossa, muito bom.
Como vai ser no Brasil, o ano que vem, né? O quê? A CBF então vai. E o Paulistão também quer. Então, mas já para as finais da Sul-Americana e da Libertadores, o semiautomático vai ser instaurado. Tem mais São Paulo agora no Gazeta Esportiva. O José Paes está de volta para falar sobre o futuro de Carlos Belmonte no departamento de futebol do clube. Tá contigo, Zé. Pois é, Michele, o Belmonte ontem parou lá na zona mista do evento da Federação Paulista para o lançamento do Paulistão de 2026 e foi muito questionado sobre essa sequência dele no cargo. A gente lembra que o Belmonte ele foi colocado na diretoria de futebol do São Paulo pelo presidente Júlio Casares, quando o Casares foi eleito para o primeiro mandato lá em 2021. Em 2023, o Casares foi reeleito para mais um mandato à frente do São Paulo e o Belmonte seguiu. Mas agora existe uma rixa aí entre os dois, já avisando até as próximas eleições no São Paulo, para a presidência do São Paulo no final do ano que vem. O Belmonte teria manifestado um interesse em ser candidato e aí fica essa rusga entre os dois que não estariam nem se falando direito mais. Vamos ouvir aí o que disse o Belmonte sobre toda essa situação. Pode rodar. Não, nunca houve essa possibilidade. Primeiro que o cargo não é meu, né? Eu sempre digo que o cargo de diretor de futebol é do presidente. Quem me escolheu para ser diretor de futebol é o presidente Júlio Casares, o cargo é dele. O dia que ele disser, Belmonte, não estou satisfeito com você, eu tenho que sair, agradecer, fiquei lá 5 anos e saí. Isso não ocorreu, então eu continuo focado numa única coisa, que é classificar o São Paulo para a Libertadores. Esse é o nosso foco até o final do ano, vamos trabalhar muito na busca disso. Não é fácil, é complicado, precisamos pontuar e vamos lutar para estar na Libertadores. E eu continuo como diretor de futebol de São Paulo, nunca pensei em sair. Até o final da temporada, continuo como diretor de São Paulo e sempre digo que o cargo é do presidente. Tá aí o Belmonte aqui no Gazeta Esportiva, lembrando que junto com o Belmonte lá no São Paulo trabalha, por exemplo, o Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol. Mas tudo relacionado ao futebol do São Paulo é supervisionado pelo Carlos Belmonte, que era até então o homem forte, aí, o braço direito do Casares, do Júlio Casares, em todas as decisões do futebol do São Paulo. Devolvo para vocês aí, Michele. Muito obrigada, José Paes, por todas as informações. Fala, Alex, começar contigo. Pois é, essa questão de ficar dirigente, não ficar dirigente, é mais ou menos parecido com a questão do técnico de futebol, né? O São Paulino hoje, na verdade, sofre tanto com o time, com a situação, com o que está acontecendo, que para ele quer ver a famosa luz no fim do túnel e que não seja um trem na contramão, sabe? Ele quer ver soluções, ele quer ver algo acontecendo de bom e ele não quer ouvir o dirigente, não, eu vou ficar, se ele sair é uma pena porque ele é bom, o presidente é... Tá mais o dirigente, né? Sabe, o São Paulo vive um momento muito ruim, a torcida criticando os dirigentes e os dirigentes fazendo de tudo para ficar, para continuar e no discurso também. Eu acho que foi um ano ruim para o São Paulo? Que nota? Porque está em ruim oitavo. Mesmo, né? Tá sendo ruim, né? Tá sendo ruim. E se não se classificar para pré-Libertadores, o que é uma tendência hoje pela tabela que você mostrou aí, oitavo. É um ano nota 4, 3, não ganhou nada, não classificou para nada, perdeu tudo. Mas aí, peraí, no oitavo também não pega nem a Sula? Eu esperava... Sul-Americana, mas poxa, vaga na Sul-Americana é consolo para quem é ruim, né? Mas eu esperava muito mais do São Paulo para esse ano, muito mais. Nota do São Paulo para esse ano. O Alex, 5. Por enquanto, está no 4. 5. Ainda vão ter as últimas provas, hein? Peso 2, quem sabe? Tem peso 2, né? No último bimestre tem peso 2. Bom, pessoal, a Gazeta Esportiva fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.